O Lucas, o nosso intérprete de Libras, assistindo essa parte, assim, tipo... O Lucas, será que eu tenho que legendar Por isso também? Por que você só não começa? Tá. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu programa de podcast Além do Armário. Um programa que visa falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre classes minoritárias, sobre pessoas. Queria agradecer vocês, telespectadores, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, dando visibilidade para o nosso projeto. Queria agradecer você, porque de certa forma você também acaba sendo um dos nossos apoiadores. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram meu, da co-hosting, dos nossos Instagrams que a gente quer divulgar do podcast, do nosso convidado também. Queria agradecer a toda a equipe do programa por fazer tudo isso acontecer, incluindo o nosso patrocinador principal dessa temporada, que é a SMK Studio, onde a gente tem toda essa estrutura de som, de imagem, o prédio é lindo, o atendimento é maravilhoso, vocês estão nos ouvindo porque esses microfones são topzíssimos. Não sei se vocês estão percebendo agora, a gente tá com fone, a gente não usava antes nos outros episódios. Isso faz com que a qualidade do som fique muito melhor, faz com que a gente fique mais dentro aqui da conversa. Então, a SMK tá sempre tentando trazer melhorias para trazer mais qualidade aqui nos conteúdos que a gente grava para vocês. Lembrando e te incentivando também que um estúdio de podcast ele não serve somente para gravar programa de podcast. Você pode estar alugando o estúdio para gravar conteúdos para suas redes sociais, videoaulas, conteúdos ali pro Reels com matérias e com informações, né? Enfim, então já aproveitem e sigam também o Instagram do estúdio SMK, porque eles estão sempre trazendo novidade para vocês. Queria agradecer ao Lucas, nosso intérprete de Libras, que é um dos patrocinadores também principal, porque ele não deixa de ser, né? Ele acredita nesse projeto. Então é graças a ele que a gente consegue levar tudo isso daqui para a comunidade surda, né? Então, queria agradecer ao Lucas também, que de uma certa forma também tá trazendo inclusão para o nosso projeto. Maravilhoso. Nós temos um patrocinador, a Person Like, que é o que faz os personalizados, canecas, brindes para os convidados, né? Vocês podem estar contratando aí para fazer a agenda de vocês, personalizados para aniversários, eventos. E nós temos um patrocinador que vai chegar daqui a pouco, que a Jade vai fazer a propaganda, porque assim, desconheço pessoa que seja tão fã dessa empresa quanto essa mulher. Eu praticamente fundei, não, tô brincando. Eu sou hoje a embaixadora. Eu sou a embaixadora da Tribo da Pizza. Mas hoje nós temos um convidado muito especial aqui na mesa comigo e com a minha co-host maravilhosa, que é a Jade Marie, que é o Daniel. Daniel, eu não sei pronunciar o teu sobrenome. Passaglia. Ai, mas muito chique. Chique. E vem da onde que vem? Qual a descendência do professor do nome? Do meu pai e da minha mãe. Eu juro, Deus nos perguntou isso, porque eu nunca sei. Dizem que é italiano, acho que sim. Ai, que chique. É a mesma coisa que o meu também, o meu é Reolon. É meio diferente, né? Vocês são apegados nessa coisa assim? Eu não. Zero. Amiga, eu sou Rodrigues Dias, então. Eu sou mais apegada em signos. Eu converso com a pessoa, a primeira coisa que eu falo: oi, tudo bem? Qual é o teu signo? Pra ver se eu vou querer. Pra mim, o signo é mais importante que o sobrenome. Eu preciso saber se eu vou querer continuar essa conversa. Então, sabendo primeiramente o teu signo. Ele é a Roberta, ele é taurino com ascendente escorpião. A Bi também é taurina com ascendente escorpião. Mas então, a gente quis te trazer aqui. Muito bem-vindo. Né? Porque a gente te acompanhou ali nas redes. A Savana mandou assim, teu perfil e falou assim: a gente precisa trazer o Daniel. Quem vamos levar? Daniel. Ela falou assim, cara, o conteúdo dele é muito top, a gente vê que ele tem projetos, que ele passa vários tipos de conteúdo ali nas redes sociais a respeito de diversidade, e mesmo que a gente tragam pessoas que façam com que a gente aborde esse tema, esse nunca foi o tema, né? A gente nunca trouxe, a gente traz pessoas diversas, né? Aqui a gente conversa sobre tudo isso, mas a gente nunca abordou realmente esse tema sobre diversidade. Então, antes da gente perguntar o que é diversidade, eu queria primeiramente conhecer, saber quem é o Daniel, porque sim, o Daniel fala sobre isso, mas quem é o Daniel, né? O que trouxe o Daniel até começar a falar sobre isso? Então, acho que essa pergunta sempre me fazem e eu acho que cada vez eu respondo de uma forma diferente, assim, porque eu acho que a gente é várias coisas, a gente conversava sobre isso antes, né? Mas eu, antes de mais nada, acho que eu sou um jovem, assim, que acredita que é possível que a gente seja visto de outra forma, né? Que a gente não cabe naquele lugar que nos colocam, assim. Então eu uso dos privilégios que eu tenho, né, por ser um homem gay branco,
né? E isso me coloca num lugar de privilégio para poder falar para aqueles que não têm esse privilégio, pra gente poder tentar fazer alguma coisa. Acho que às vezes a gente fala muito assim entre nós, mas a gente não consegue materializar isso, né? Então eu me dispus a tentar materializar, porque no dia a dia a gente não vai ter tempo de fazer, tá sempre envolvido em todas as causas, então a gente precisa de pessoas que vão estar envolvidas. Então eu me disponibilizei a me envolver nas causas da nossa população e de tantas outras para poder tentar amenizar, né, um pouco desse sofrimento, enfim. Então me considero um militante, um ativista pelos direitos humanos, pela causa LGBT, porque não acredito e me recuso a acreditar que o nosso lugar é esse que querem nos colocar, assim, né, da margem, da violência, daqueles que não são contra a família, daqueles Sim, que não da são contra Deus, prostituição, da pedofilia. daqueles que só têm como opção a prostituição, a rua, Aham. né. Então, eu sou essa pessoa, assim, sempre que tu me vê, me encontrar, tu vai me ver em algum lugar, provavelmente, debatendo ou Ai, que falando sobre a lindo. pauta. Porque eu acho que a gente, que nem tu falou, né? Quando a gente. Eu sou uma pessoa que eu visto a camisa real, sabe? E eu vejo que tem pessoas do meio que não gostam de usar o. Já aconteceu disso, de ouvir das pessoas assim, ouvi LGBT, eu já parei de te ouvir. Tem gente que não gosta das siglas, tem gente que prefere falar sobre diversidade. Pra mim, a gente tá falando praticamente da mesma coisa, porque, né, tipo, a gente tá lutando todos pelos mesmos direitos e causas, né? Então, eu meio que senti essa necessidade também. Eu sempre falo isso, né? Eu comecei a me relacionar com a minha mulher, e ela foi a primeira mulher que eu me relacionei sério, afetivamente, e de criar uma relação de fato. E aí na minha cabeça, por ela ser lésbica, ela tinha que saber tudo sobre o movimento. E aí como eu recém tava entrando pro Vale, eu queria saber todas as coisas, tipo, o que eu posso falar? O que eu não posso falar? E eu via que ela não sabia também, e eu ficava, como assim? Tu também é sapata e tu não sabe essas coisas? Ela ficava, mas eu não sou obrigada. Eu falei, não, então, peraí, então se tu que é do movimento, né, faz parte dessa comunidade, tu também não sabe, então há necessidade da gente falar cada vez mais sobre esse assunto. Mas é que ninguém ensina a gente, né? A gente não tem um lugar. Quais são as nossas referências, se tu for pensar, né? Quando a gente via, quando a gente era criança, tá? Não tinha, vamos revelar aqui, quando a gente era criança não tinha essa coisa da internet, Não, né? Como tem hoje. falando de informação agora, 2023, Exato. porque nós, né, 20 e poucos anos, quase 30, gente, nos anos 2000... Uhum. Quem que eram as nossas referências na TV? Vamos pensar, era só no lugar de humor. Sim. E não era pra rir com a pessoa, era pra Não, rir da da pessoa, do jeito, pejorativo. dos estereótipos que nos colocavam, né? Quem que são os artistas LGBTs que a gente adorava? Não tem, Sim. né? Assim que a gente possa falar, assim ligeiro. Que Quem que eram os grandes ícones que a gente tinha, para além da questão da cultura? Não tinha, não era falado. E quando tinha, não era falado, era colocado nesse lugar de proibido. Então a gente já cresceu aprendendo que esse lugar era proibido, né? Que esse lugar não era pra ser falado. A gente podia ser tantas coisas, mas isso era uma coisa da vida privada, particular, não podia falar. Só se fosse pra chacota, pra humor, pra estar ali servindo a um propósito que às vezes não era nem nosso, era a nossa única forma de sobreviver, talvez. Eu sei que tu já falou ali que tu é gay, né? Mas eu vou te perguntar de novo tua orientação sexual, porque de repente o pessoal não prestou atenção. Pra galera saber também, né? Da onde que tu tá falando, qual o teu lugar de fala. Como tu falou, tu é um homem privilegiado, pelo fato de ser gay e branco. Mas em que momento, assim, faz quanto tempo que tu tomou essa decisão no sentido de, tipo assim, eu vou ter que começar a falar mais sobre isso? Vai ser necessário debater sobre isso. Eu acho que eu sempre... acho não, tenho certeza. Que eu sempre... Pausa do momento. Vamos Graças a pausar. Deus, graças a Pausa pra Deus. esse momento, gente. Graças a Deus, eu nunca fui triste. Se teve Olha. alguma vez que eu fui triste, eu não me lembro. Então, esse é o momento, né, amiga? Queria falar pra você sobre a Tribo da Pizza. Olha que linda, que maravilhosa. Não, A Tribo da Pizza é uma pizzaria que fica aqui em São Leopoldo. É uma pizzaria à la carte. E, bom, eu vou falar pra vocês, porque o pessoal que tá aqui já tá sentindo o cheiro, né? Além da pizza ser com fermentação lenta, a massa deles, ela não é uma massa que vai te deixar embuchada, ela é toda pensada no bem-estar do teu estômagozinho. E fora isso, é super recheada, super gostosa, super maravilhosa. E todos os
ingredientes são selecionados. Quero agradecer muito ao Wagner e à Milena que mandaram essa perfeição pra nós aqui hoje. E sem palavras, eu vou deixar o pessoal provar depois. Deixa o pessoal Eles provar. vão dizer pra vocês. Não, gente, não tem. Em São Leopoldo, a melhor é a Tribo da Pizza. Então, aproveitem e já peçam a de vocês hoje, porque eles, além de abrir de noite, agora abrem de meio-dia também. Então, se vocês querem pizza ao meio-dia, é a Tribo da Pizza. Não tem outra. Apenas. Ai, meu Deus, eu amei essa mulher. Ela faz a propaganda. Viu? Você que tá nos assistindo agora, que quer ser patrocinador do tempo, tu tá perdendo uma garota propaganda, entendeu? Porque se tem uma pessoa que faz propaganda aqui, é a Jade Marri. Gente, me chama pra divulgar o teu negócio. Por favor, as gurias querem pagar os boletos. Porque nem só de influenciadora se vive. Nem só, mas também, inclusive, bora. Continua falando o que tu tava falando. Que atrapalhei o convidado porque teve um momento especial aqui. Não ia poder competir com a pizza. Né? Mas o que eu... Tu colocou assim, quando que eu começo a falar sobre isso, né? Eu sempre fui um menino gay, afeminado, e que era reconhecido pelos outros antes mesmo de me reconhecer, né? O que eu sabia que vinha dos outros era que era alguma coisa errada, porque as pessoas quando te chamam de viado é pra te xingar. Sim. Né? Não é pra te elogiar ou pra te dizer qualquer outra te coisa. Apoiar. Exato. Então tu cresce com isso, né? Mas pra mim sempre foi uma coisa muito natural e que de fato é. Como né? pode, né? Tipo, os meninos que a gente trouxe aqui que também são homoafetivos, todos falam a mesma coisa, assim. Exato. As nossas histórias, se a gente for conversar, a gente se encontra sempre num lugar de dor e sofrimento ou de violência. Seja ela em maior escala ou menor, né? Física, então, mental, emocional. Exato. E a primeira delas é a violência psicológica. Porque começam a dizer pra gente o que a gente pode ou não ser a partir do que identificam na gente, né? Porque, veja bem, eu sendo um menino com trejeitos, né, afeminados, não significaria que eu fosse um homem gay ou qualquer outra coisa. Até mas porque a partir foi errado, daqui... tipo, o homem demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, Exatamente. Né? E a partir dali já diziam o que eu era. Então eu entendi ao longo do processo que eu precisava falar sobre isso de alguma forma, porque não era justo que outros passassem por aquilo que eu passei. Claro que eu não passei por nenhum tipo de violência física, né? Mas a violência psicológica, ela pode ser tão cruel quanto. Então, porque isso vai te acompanhando. Então, nesse processo, a gente entende que a gente precisa falar sobre isso. E falando com as outras pessoas sobre justamente essa possibilidade de ser quem se é, de se ser como é, de se sentir orgulhoso de quem se é. E que tá tudo bem ser dessa forma. Não ter medo, né? Exato, porque eu não tive quem me dissesse isso. Sim. Eu não tive quem dissesse, não, tá tudo certo, é isso aí, se trata disso, tu não é anormal, tu não tá fazendo nada errado, tu não tá prejudicando ninguém, tu tá simplesmente manifestando os teus afetos, quem tu é, enfim. O teu ser, né? Exatamente. E aprender que não é errado ser quem tu é um processo difícil, né? Eu vim de um lar, por exemplo, onde, como eu disse, anos 2000 a gente não tinha tanta informação, era tudo muito privado, não se falava sobre sexualidade de uma maneira livre. E eu vim de um lar onde nós tínhamos diversidade. A minha mãe era casada com uma mulher, nós convivíamos com todos os tipos de seres humanos, desde gay, lésbica, travesti, transexual, prostituta, todos os tipos. Então, na minha vivência, foi muito natural, né, que os seres humanos fossem seres humanos, que era como a minha mãe me ensinava. Mas eu, por exemplo, nos anos 2000, não falava sobre o fato de minha mãe ser casada com uma outra mulher. Então, na escola, eu fingia que isso não acontecia e que ninguém sabia, porque era mais confortável pra mim, porque eu não precisaria explicar algo. Então, era muito difícil. Porque imagina, tu vive num lar onde tu não fala sobre o teu lar pra não ser julgada por aquilo. Então, hoje, 2023, é muito diferente. Eu vejo, a gente avançou muito e ainda tem muita coisa pra fazer. Então Mesmo avançando muito, ainda é o país que mais mata, né? Tipo e assim, sobe, né? Caminhando pra onde? Aonde que a gente tá caminhando? Né? Literalmente. Tipo assim, a gente tá tendo mais oportunidade de falar, ocupando mais espaços, mas ainda continua sendo o país que mais mata.
Eu acho que a gente, de alguma forma, até pra sobreviver, porque a gente não pode ficar pensando que a nossa vida é só problema o tempo inteiro, né? Pra sobreviver, a gente às vezes até cria uma ilusão de que tá tudo certo, mas aí tu vê, vai ter votação contra o nosso casamento, vai ter câmaras colocando a proibição dos pais levarem crianças em paradas de diversidade, Tipo vai isso. ter todo esse movimento, vai ter a Assembleia de São Paulo, que votou um projeto de proibição de propaganda LGBT na TV, né? Então, a gente tem esse contramovimento que, na verdade, não serve pra nada, né? Só pro ataque a uma população que já é discriminada, que já sofre pela ausência de direitos que estão consolidados. Então, é tudo isso. Tu imagina agora. Bom, a gente tá aqui e entende esse processo. Agora tu imagina pra uma criança ver tudo isso acontecendo, né? E o que vai ficar na cabeça dela? Que é errado, que tá se votando contra a possibilidade dela, quem sabe, um dia ter um casamento. Amar. Exato. Né, Exato. ter a liberdade de querer ou não querer, porque já começa com esse fato, né, de que, tipo, não vai ter família, não pode ter família, porque família é só em relações Não héteros. é que não possa, não é uma família. Exato. É, Não, tipo, não existe essa possibilidade. né? Não, Não é. existe. Não existe. E eu digo isso porque, tipo, eu sou mãe de 2 meninas, né? E eu pensei que eu ia ter que começar essa história um pouco mais pra frente, mas a Ana Lu tem 6 anos e a Sol tem 13. E, meu Deus, eu digo que essas crianças de hoje em dia estão vindo atualizadas, porque, tipo, minha filha de 3 anos, eu consigo sentar e ter uma conversa séria com ela, de explicar as coisas e ela entender perfeitamente o que eu tô dizendo. E a Ana Lu, de 6 anos, essa semana a gente levou ela lá na savana. Cadê a savana? Tá, a savana, ela é barbeira também. A gente levou ela lá, porque eu tenho a cabeça cortada aqui, né? Cabeça cortada, meu Deus. Nossa. Calma, pera! Amiga, Calma. só um minutinho. Eu raspei do lado. Por isso fiz que tava de corte. boné. Fiz um corte aqui e tal. Gente, ela fez uma cirurgia. Não. Eu fiz um corte aqui e tal. E ela viu eu fazendo. E ela, tipo, mãe, eu achei muito legal, eu quero fazer. E, obviamente, uma menina de 6 anos não deve fazer coisa no cabelo, porque, tipo assim, tem que deixar o cabelo crescer, né? Como assim tá fazendo isso no cabelo? Sendo que meninos crescem, né? Já com 3 anos de idade, já tá no barbeiro, fazendo o degradê ali. Risquinho. E aí, quando eu falei pras pessoas com quem eu convivo, né? Tipo, minha filha, a Ana Lu quer fazer e tal. A galera, tipo, não. Ela é uma menina. Como assim ela vai raspar do lado do cabelo? Tipo, ela é muito nova. E se ela se arrepender? Ela tem que deixar o cabelo crescer, ela é uma guria. E aí filha, tu quer fazer? Então nós vamos lá fazer. E ela sentou numa cadeira de barbeiro, ela fez o corte, ela gostou, ela tá com de cabelo preso agora. E eu tive que meio que brigar por esse direito dela de escolher o que ela quer fazer com o cabelo dela e que isso não mexe com... Isso não tem nada a ver com um gênero, não tem nada a ver com ser menino ou menina. E aí, depois disso, a gente foi pra um shopping, ou antes disso, a gente foi pra um shopping, a gente tava subindo a escada rolante. Ela, meu ursinho é de menina, ó. Não, ela já tava com um ursinho rosa. Daí ela... Qual é o nome do teu ursinho? Daí ela... não sei, tal. Por que tu botou o nome de menina? Ela, porque ela é rosa. Tá, mas a gente já conversou sobre isso. Ela pode ser um menino também, ela pode ter o nome de menino, porque não quer dizer que uma cor... Então, são coisas que... Por mais que eu, como mãe, esteja me desconstruindo para desconstruir certas coisas nela, elas convivem em ambientes que falam totalmente ao contrário, principalmente a escola, porque essa coisa do menino é isso, menino é aquilo também vem muito da escola. Claro. E aí nós em casa a gente tem que estar toda hora. Eu vi uma extrema necessidade de ter que me desconstruir cada vez mais por isso, por eu ter que ensinar isso para as minhas filhas. Então teve coisas que eu tive que aprender em relação a essa comunidade, em relação à diversidade, em relação a esses assuntos, para poder trazer de uma forma mais clara para elas, sabe? Pra gente não... Porque eu não quero que minhas filhas cresçam alienadas, sabe? Então... E como é importante que se fale sobre diversidade, não só pelo fato de a Amanda ser uma mulher que se relaciona com outras mulheres. Porque... a criança, ela é a construção, ela é o futuro. Então, se o pai e a mãe, mesmo que não seja da comunidade LGBTQIA+, é importante. Os seres humanos, quando a gente fala, por exemplo, intérprete de Libras para incluir a comunidade surda. Cara, a gente precisa incluir a comunidade surda, a gente precisa incluir a comunidade em todos os seres humanos que estão nessa vida.
Porque a gente consegue se relacionar com as pessoas aí, senão tu não consegue. Que nem tu disse, a criança não vai entender, ela precisa vir já com esse Exato. pensamento. E ter referência, né? Que nem Ter tu falou, tu cresceu. referências. Hoje o meu ciclo Saber que tá tudo certo, que é isso, que tá tudo bem. Mas é que é desde muito cedo. Por exemplo, tu, mãe, tu tava grávida, né? Se tu gestou, vão te perguntar. Qual a primeira coisa que perguntam? O que é o quê? É menina ou menina? E ali já começa a construir. Exato. Aí agora tu já vai pensar no chá revelação, então se a menina fumaça é rosa, se a menina fumaça é azul. E não impediria da fumaça ser amarela, por exemplo, Sim. pra ser qualquer Até um dos porque é uma gêneros. fumaça, não é... Não define. E a partir dali tu vai definir uma série de outras coisas. Então tu vai numa loja pra comprar brinquedo, tu vai ver tudo rosa. Se tiver um carrinho pra menina, ele é cor de rosa. Sim. Se tiver uma espadinha, alguma coisa, ela tem algum brilho, alguma coisa diferente pra mostrar que é de menina. E é um E brinquedo. se for de menino, vai totalmente pra um outro lugar, né? Tu não vai encontrar uma cozinha num Eu ia setor dizer isso agora. de brinquedos pra meninos. Então, isso vai construindo nas crianças o lugar e às vezes a gente até se rende a isso, né? Sim, Porque não, é bonitinho, total, é fofinho, a gente total. quer dar um frufruzinho, quer fazer tal coisa. Mas é uma lógica, uma imposição que se a gente for parar pra pensar não faz sentido algum. Nenhum. E nos colocou nesse lugar, Não, né? eu juro, tipo, na criação com as meninas, eu não sei se é tanto essa minha necessidade de militar, que até durante a criação, assim, a Ana Lu tava grávida e eu dizia pra minha mãe, ela não vai ter coisas só azul, não só coisas rosas, eu quero outras cores pra Ana Lu. Então, desde pequena, eu meio que tento tirar a Ana Lu disso, porque eu fui criada com isso, assim, sabe? E, às vezes, até a questão dos brinquedos, esses dias a gente, tipo, vamos comprar um brinquedo, comprar o quê? Uma cozinha. Aí a minha cabeça fica tipo, não, existem outros tipos de brinquedos, sabe? Então, é o tempo todo, né? É o tempo todo. E é muito doido, porque a Ana Lu, eu tentei a criação dela tentando desmistificar essas coisas, mas a Ana Lu é do rosa, do brilho, do glitter, do É uma vestido. coisa dela. A Sol é totalmente o contrário. A Sol é de usar roupa largada. A gente saiu pra comprar roupa esses dias, a Ana Lu quis um casaco todo rosa, cheio de brilho, da sereia. E eu, tipo, por quê que tu quer? É muito bom. E a Sol, tipo, me dá ela. jaqueta jeans, eu quero usar bermudão, é uma outra filha menorzinha. Aham. E aí tem que também cuidar dessa influência, né? Porque como tem a irmã mais velha e a irmã mais nova, a irmã mais nova sempre fica meio que se esperando na irmã mais velha. Então eu tenho que estar cuidando dessa questão da identidade das duas pra deixar as duas se desenvolver. Então sempre foram coisas que militei, assim, também nessa questão da maternidade. Do tipo, não vou fazer isso. Minhas filhas não vão ter cozinha. Porque elas vão querer brincar com outras coisas. Mas acontece que essas coisas vêm tanto de outros lugares também, que daqui a pouco elas chegam em casa, sim, querendo ter uma cozinha, sim, Claro. querendo fazer... Porque vem de todos os lugares. A gente aprende, assim, que ser homem é não ser mulher e ser mulher é não ser homem, né? Uhum. Então a gente vai se distanciando. E aí, quando a gente vai fazendo esses cruzamentos, a cabeça da gente buga. Porque daí vai pensar assim, não, então, se ser homem é não ser mulher, né? E ser mulher é brincar com cozinha, é fazer todas essas questões que a gente falou aqui. Quando a gente vai pensando assim, não, então eu quero brincar com então não sou homem. Ou não represento essa masculinidade que a gente conhece, né? E como foi o Daniel criança? O Daniel, né, que veio, que agora é um militante, que tu disse que é onde a gente te encontrar, a gente vai te ouvir falando sobre isso. Como foi Provavelmente. pra ti, né, vir de uma criança que tinha todas essas informações, que homem é diferente de mulher, essa coisa toda, e se tornou um militante? Porque é sair É uma da sua zona de decisão, né? conforto, É tipo, né? vou brigar por Vou algo. brigar por isso, vou falar sobre isso. Eu tive uma criação, assim, de alguma forma muito privilegiada, né? Uhum. Eu não passei por preconceitos que muitos da minha comunidade passam, né? Então eu preciso referenciar isso. E não significa que eu não entenda a discriminação e preconceito que as pessoas da minha comunidade sofrem, né? Por serem quem são. Para algumas pessoas isso é mais complexo. Mas dentro disso tudo, o me conhecer, o me descobrir, né? Também não foi um processo simples e fácil, porque ele é um processo ainda assim muito solitário, né? Sim. Na escola, eu me lembro, eu era o único, né? Naquela época. Hoje eu sei que existiam outros, né? Que falam sobre isso. Mas eu era a única pessoa, então não tinha ninguém preparado pra me acolher, pra falar comigo sobre isso, pra ver como é que eu ia falar com isso sobre a minha família, né? Eu me lembro agora, a gente falando de cozinhazinha, eu sempre queria ter a barraquinha de cachorro-quente do Gugu. Eu me lembro disso, assim. E não podia, porque isso era uma coisa que não era pra mim.
Então, meu pai sempre conta, assim, que me deu uma bola. E aí eu peguei a bola na mão e comecei a explicar as regras, porque eu não queria jogar futebol, eu queria falar sobre as regras, Sim. né? Então começou aí a militância. Nossa, muito. Não, eu sempre fui de falar muito, né? Mas falar, assim, sobre mim. E sempre coloca a gente num lugar, às vezes, até desconfortável, né? Porque a gente tem que relembrar algumas dores que a gente passou, Sim. né? E a gente vai lembrando, bom, na escola era assim. Então, eu era chamado de várias coisas, né? Eu não entendi o que aquelas coisas eram, só sabia que eram xingamentos. Mas fui, ao longo do tempo, compreendendo. Eu fui compreender todo esse processo mesmo ali com uns 15, 16 anos, né? Que na época era uma idade razoável. Hoje as crianças já têm Muito falado antes, sobre né? isso muito antes, né? Mas eu lembro que a partir daí as coisas meio que mudaram, né? Foi ficando mais tranquilo para os outros lidarem comigo, porque eu já me afirmava dessa forma, né? E fui, a partir dali, eu acho, entendendo esse meu lugar no mundo, né? E o lugar também que as pessoas insistiam em me colocar. E a partir dali, a naturalidade que eu lido sobre isso, eu realmente acho que falar sobre diversidade, falar sobre questões de sexualidade e orientação sexual são muito simples. Talvez, às vezes, eu acho que demais, assim, né? Uhum. Então, o choque, ele é do outro. Bom, o preconceito que tu tem comigo é um problema teu. Tu precisa resolver isso. Ele não é um problema meu. Então, por que eu vou tratar isso como um problema, né? Bom, se tu tem problema com isso, vai buscar ajuda. teu. A terapia que tem que buscar é tu. Sim. Tu entende? Eu já tô super bem resolvido com isso. E não aceito que me coloquem nesse lugar mais. Não aceito. E não aceito que coloquem os meus nesse lugar também, né? Então por isso que eu vou me tornando militante, por isso que eu vou falando tanto sobre isso e faço questão de falar sobre isso, porque eu não vou aceitar, me recuso a aceitar esse lugar que querem nos colocar, esse lugar de sofrimento. Acho que ninguém merece viver sofrendo, ninguém Por ser merece. quem é. Exato. Até E às vezes a porque gente nem sabe. É uma escolha, tipo, né? Cada pessoa tem uma vida e tem direito, né? É um direito que a gente luta de poder fazer as escolhas Desistir. da nossa Exato. própria Desistir, vida. exato. Tipo, eu vou assumir as consequências, as responsabilidades das minhas escolhas. Por que eu não posso simplesmente escolher o que eu quero? E lembrando que a gente tá falando aqui muito sobre homem e mulher, mas existem não binários, existem pessoas transexuais, né? E aí abrange muito mais esse assunto, porque daí não é só sobre isso, né? A gente tem que falar muito mais sobre todo esse assunto, sobre todas as classes, sobre todas as pessoas, sobre toda essa comunidade, porque falar sobre diversidade não é sobre falar só sobre lésbica, sobre homoafetivo, né? É toda uma comunidade, realmente. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente tá falando só sobre orientação sexual, né? A gente tá falando sobre culturas também. A gente tá falando sobre tudo. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente tá falando sobre as nossas diferenças, né? E aí a gente não precisa pensar só em orientação sexual ou raça, né? Que a gente, quando fala sobre diversidade, a gente fala muito sobre orientação, sobre raça, sobre gênero, enfim. Mas a gente tá falando sobre a diferença, às vezes, até de opinião. A gente tá falando sobre as diferenças culturais, regionais, né? De classe. A gente tá falando sobre tudo isso que nos compõe. Porque assim, ó, eu saí de casa, eu tô lidando com diversidade, né? Eu fui pra escola, às vezes é o primeiro lugar que eu vou lidar com diversidade, porque na minha família é todo mundo meio parecido e tal. Por mais que não sejam iguais, né? E a gente tem o hábito de camuflar as nossas diversidades. Porque a gente normalmente diz assim, ó, pra uma criança, na maioria das vezes, ai, tem que respeitar porque todo mundo é igual. É. Não, tu tem que respeitar porque todo mundo é diferente, ninguém vai pensar que nem tu a vida inteira. Nossa, né? real. Então, esse primeiro aprendizado, ele é tão importante porque ele vai fazer com que a gente entenda ou compreenda de forma diferente as nossas dinâmicas sociais, né? E aí eu bato muito isso quando a gente vai fazer palestras em escolas, que a gente precisa entender que todo mundo é diferente. Porque se eu entendo a tua diferença, eu começo a pensar nas minhas. Porque diferente não é só o outro. Eu também sou, né? A diversidade, ela não tá só no outro, ela tá em mim também, porque ela se dá nessa troca. E aí, pra ter a troca, eu preciso de no mínimo 2 pessoas. Eu não faço a troca sozinho, enclausurado no meu quarto, na minha casa, né? Então, isso é muito importante. E aprender também
Porque quando a gente fala de orientação sexual, identidade de gênero, a gente não tá falando só da comunidade LGBT. Todos nós, todas as pessoas que habitam esse planeta têm orientação sexual e identidade de gênero, né? Seja ela heterossexual, seja uma identidade cisgênero, seja uma identidade não binária, né? Ela não é somente da comunidade LGBT. Todos nós temos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Bom, a orientação sexual de uma pessoa hétero, ela é diferente da minha. Ela é diferente da minha. E ponto. É mais um campo das nossas diferenças. É como se eu precisasse usar óculos e outra pessoa não precisasse. Eu acho que é um campo tão tranquilo da gente lidar por as discussões que se colocam no dia de hoje, né? Que se a gente pudesse olhar com um pouquinho mais de tranquilidade, a gente compreendesse as diferenças, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos, né? Porque a gente acha que todo mundo é igual. Então a gente quer que todo mundo tenha a mesma orientação, que todo mundo tenha o mesmo ideal de vida, né? Que é casar, ter filhos, ter aquele casamento padrão que não pode destoar de nada. E a vida não é assim, isso é uma grande hipocrisia. Sim. E a gente tá aqui, na verdade, para tentar dizer, olha, a gente tem o direito de viver, de amar, de se relacionar da forma que a gente entende, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente é. E Simples assim. É tão engraçado te ouvir falar, por exemplo, eu falo sobre diversidade, eu sou um militante. E aí, quando tu começa a falar sobre, na verdade, tu não está falando, como tu disse, somente da comunidade, somente do gay. Não, é sobre falar sobre todos mesmo. É sobre, assim, eu milito não só para que os gays, ou só as lésbicas, ou só mas para que o hétero também possa, tipo assim, entender que tá tudo bem, a gente, né? É isso. Tem a tua opinião, que é totalmente diferente da minha, desde que haja um respeito, né? Tem casos de pais que são agredidos por andar de mão dada com os filhos e de acharem que eles eram gays. Imagina. Um casal de gays. E aí bateram no pai e no filho, sabe? Imagina. Isso entra nas nossas estatísticas. Então, a LGBTfobia, que a gente chama assim, né? Ela não atinge somente a população LGBT. Claro que não. Né? Ela atinge também as pessoas que são héteros, cisnormativas, né, que compõem essa norma. Mas muitas vezes porque às vezes fazem um gesto de carinho, de demonstração de afeto. E são penalizados. Na verdade, se tu parar pra olhar, muito sobre o preconceito é sobre carinho e afeto. Exato. Né? Porque a partir do momento em que tu tá colocando uma barreira na forma que aquele outro ser humano, independente do que ele seja nessa vida, a partir do momento em que tu barra ele se expressar de forma amorosa, seja com o filho, seja com quem for, poxa, isso é barrar, né, a pessoa se expressar, sentimentos, é a criminalização emoções, do afeto. Do afeto. Né? É a criminalização do amor, do afeto, de tudo aquilo que representa uma possibilidade, né? Tudo aquilo que representa uma possibilidade de ser diferente. Né, daquilo que as pessoas conhecem. E aí eu digo assim, ó, se as pessoas reconhecessem as suas próprias diversidades, né, talvez a gente pudesse amar de forma muito mais livre, né, a gente pudesse se compreender de forma muito mais tranquila, as nossas relações iam ser muito melhores. Mas a gente insiste, né, em dizer que a gente só tem um caminho pra seguir, quando na verdade a gente tem muitos. Aquele lance do padrão, né? Tipo, padronizar as pessoas no sentido de, não, se sair fora disso tá errado, se sair fora disso é feio, se sair fora disso, não pode sair fora daquilo que a sociedade impõe como padrão, como certo, como errado. Então, tu pensar diferente, tu ser diferente, tu agir diferente do que a grande massa das pessoas, é foda, porque, tipo, de certa forma, tu precisa também um ato de coragem, né? No sentido, quando tu decidiu militar, né? Quando tu decidiu que, tipo, não, e vai ser uma causa pela qual eu vou brigar. Não só pela comunidade LGBT, mas pelo direito de todas as pessoas existirem como elas acham que devem existir. Tu perdeu amigos, se afastou de pessoas, as pessoas se afastaram de ti por causa disso, tu virou o chato que só fica falando disso, a pessoa que não sabe conversar de outra coisa. Acho que sim, né? Arrisco dizer que sim, mas é que tem coisas que não são mais toleráveis, né? Assim, talvez nunca foram pra mim, e elas se tornam cada vez mais pontuais, assim, né? Eu sempre me relacionei com pessoas que, de fato, me compreendiam muito bem, né? O que acontece é que eu talvez parei de ir em determinados locais, que eu não me sentia confortável, ou que eu tivesse que me adaptar um pouco pra poder participar daquele local, né? Então, assim, as pessoas que me conhecem,
hoje, que convivem comigo, são pessoas que convivem com toda essa diversidade que eu carrego comigo, né? Não são, assim, pessoas que estão tão fora, assim, ou tão isoladas. Claro que eu tenho grandes amigos que não vivem essa vida que eu vivo hoje, que é uma vida bem dinâmica e acelerada, né? Mas são pessoas que compreendem esse processo, né? As outras pessoas, elas se afastam naturalmente. Naturalmente. Porque eu falar sobre diversidade, eu ser aquela pessoa que não vai tolerar determinados tipos de piada ou de situações, né? Vai fazendo com que as pessoas se afastem, elas não permanecem nesse lugar. E eu também não faço questão que permaneça, né? É o que eu e a gente fala muito, né? Porque se vai contra os teus princípios, tu vai querer ficar mantendo aquela pessoa ali. Por quê? Exato. Tu respeita totalmente o fato dela ser ignorante, não querer desconstruir a cabeça, né, a mente, mas tu também não é obrigado a ficar convivendo com uma pessoa que vai contra os teus princípios. Não, e não precisa. Acho que a gente tem entre nós, a gente tem um suporte muito grande, né? E às vezes a gente fica tentando se adaptar o tempo inteiro. Tá, mas qual exercício que essa pessoa faz também pra poder compreender essa realidade, que é uma realidade que tá posta, que já tá aqui, sabe? Que tá com todos nós. Só que as pessoas insistem em continuar repactuando coisas que, se elas pararem pra pensar, elas vão saber, elas vão entender que não tem nada mais, não tem nada a ver. O pensamento, essa ideia. E às vezes é uma vida que elas pregam e que nem elas mesmas vivem, né? Isso é uma questão pra mim, assim, que a gente, quando convive, né, com diversidade, é muito engraçado, assim. Acredito que na vida de vocês também. Mas muitas pessoas que eu conheço, por exemplo, né, que não estão teoricamente na minha vida privada, mas que eu conheço, são extremamente contra algumas coisas. Mas no off, né, no oculto, sozinha, tu sabe que a pessoa às vezes vive até coisas que ela mesma fala que não, que meu Deus, que ela é contra, que é pecado, que é errado, e no off a gente sabe que aquela pessoa também vive coisas, e muitas vezes essa reação, essa agressividade, esse preconceito é muito pra também esconder a sua diversidade, Exato, como tu falou. exato. Mas a pessoa ela não consegue aceitar aquilo que ela tem, né, de diferente, aquilo que ela sente, as vontades dela, e ela foi tão imposto pra ela sobre aquilo, que ela também não consegue se libertar daquilo. Sim, ela E tem aí, aversão. Isso, e aí ela vira, às vezes, um agressor, uma pessoa que tem essas problemáticas e que, às vezes, é só ela tentando ocultar aquilo que ela também sente, né? É bem... A grande maioria das vezes Mas pensa, o Brasil é o país que mais mata a população trans, né? E é o país que mais consome pornografia trans. E aí? Tem alguma coisa Tá aí. que tá errado. Né? Gente, se fazer o cálculo, não fecha, entendeu? Não Tem fecha. alguma coisa. Porque tu vai pensar que, bom, pra que servem esses corpos? Que delícia. Pra que servem esses corpos? Né? Aham. Esses corpos servem pra serem consumidos. Porque foi isso que foi ensinado, Exato, né? Tipo, exato. Esses corpos estão à margem, estão na noite, né? Tu não vai vê-los durante o dia. Quando tu vê durante o dia, tu vai exterminar. Mas é Porque porque a ideia fica é só mais meia-noite. fácil. Até no é mais mercado de fácil. trabalho, né? Eu não preciso dizer, por exemplo, se eu sou um homem, né, que eu gosto de me relacionar com outros homens. Eu posso sair com a comunidade trans, ou travesti, e na noite, e fingir que isso não existe. Até porque, né, eu sou homem, eu não preciso... Então, tipo assim, não é assim, gente. Essa coisa de, se eu faço tal coisa, eu não sou isso. Não, tu também está fazendo parte dessa comunidade, só tu está fazendo isso no oculto. E não precisa ser assim, né? Porque se disse, esconder, né? marginalizar. Tipo, eu vi que tu começou a falar sobre diversidade não só no teu dia a dia, dentro do teu ciclo, mas também para um público maior. Onde que tu aprendeu sobre isso? Qual foi o teu primeiro passo? Tipo assim, tá, eu sou diverso também, tenho um ciclo de pessoas diversas, entendo um pouco sobre o assunto por conta das experiências que as pessoas que eu convivo e minhas também, porque isso também nos dá um certo poder no lugar de fala, né? Mas em que momento tu viu assim, não, eu acho que eu preciso estudar sobre isso, preciso entender mais sobre isso. Tu fez alguma coisa relacionada a isso? Eu sempre fui envolvido de alguma forma com política, né? Eu acho que é uma ferramenta também que a gente tem que aprender a utilizar, porque ela pode refletir muito daquilo que a gente precisa como direito, né? A gente tem que estar nesse espaço também, né? Eu acho que todos os espaços são nossos, mas esse espaço político, ele também é nosso. Porque ele vai dizer para as pessoas que elas também podem estar lá,
né? E política, as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que é uma coisa muito distante. E a Exato. gente já falou sobre isso aqui. Política é tudo. todos os Não, dias. mas tu gostando ou não, ela vai impactar a tua vida. Isso, não, e é assim, Então é é melhor todo a dia, gente toda saber. hora, em todo lugar. Política E tá tem mais presente do que pessoas muita coisa. do nosso movimento ocupando esses espaços, gera um lugar de representatividade. Exato. Tipo, Com tem certeza. alguém lá pensando Exato. por nós, E é pensando pela minha importante, comunidade. porque assim, a gente tem vários aliados, né? Várias pessoas que não são da comunidade, mas que se colocam pra defender nossos direitos. Mas eu acho que já tá no momento da gente conquistar a nossa emancipação. Sim. Né? A gente já pode falar por nós, a gente já tem propriedade. Mas pensando, quando eu começo a pensar isso, eu sempre tive um núcleo de amigos que lidavam com a questão com as suas diversidades muito bem, enfim. E em determinado momento teve o boom do RuPaul, né? Uhum. E essas pessoas, elas se montavam, faziam drag e tal, faziam um show, barará. E eu me lembro da gente sair, elas montadas indo pra trabalhar, e os táxis, quando viam, davam fuga, não ficavam, né? E ali eu comecei a pensar, digo assim, meu Deus, mas prejudica até o trabalho. Sim. Prejudica tudo. Não é só o fato da pessoa se envolver, se tu vai te relacionar ou não. Te impede de tudo. É como se tu não pudesse fazer nada. Tu não pode trabalhar, tu não pode existir, tu não pode amar, tu não pode... Nada. Tu não pode ter uma relação familiar, né? Então, a partir dali eu entendi, não, mas a gente precisa falar sobre isso. E aí, na ausência. Porque daí tu vai ver, mas quem é que fala sobre isso? Quem que a gente conhece que fala sobre isso? Que tá fazendo um trabalho sobre isso, né? A gente não... Na época, tinham menos pessoas ainda, né? Hoje já são poucas que se dispõem a colocar, por exemplo, como esse espaço, né? Uhum. Antes de vocês fazerem esse trabalho, quem é que fazia? Ai, graças a Deus. Onde que a gente tava? Qual o espaço que a gente tinha pra vir pra falar sobre isso, né? Aqui na nossa cidade mesmo, aqui em São Leopoldo. Quem é que fala? Onde que essas pessoas estão, né? Isso se Elas não falando estão... de São Leopoldo, que é uma cidade que ainda tem muito movimento em relação a Claro. isso. São Leopoldo, eu era de Novo Hamburgo, né? Agora moro aqui em São Leopoldo. E eu... Bem-vinda. Obrigada. Nasci aqui, voltei, galera. Falei que não ia, voltei. Mas aqui se fala muito mais sobre cultura, né? Se fala muito mais sobre diversidade do que em Novo Hamburgo, por exemplo, quando eu morava lá. Hoje a gente vê, por exemplo, ali no ginásio, sempre tem alguma coisa, vai ter a parada agora, sempre tem alguma coisa do movimento, o pessoal tá tentando sempre trazer um pouco para esse lado. Mas tem outros lugares que não se fala quase nada em relação a isso, não se dá Cachoeirinha. espaço. Cachoeirinha é uma cidade que, tipo, não tem nada. Tem ali a parada LGBT, mas assim, não vejo projetos sociais, não vejo movimentos sociais, não vejo nada. Nada. Mas é porque é muito difícil, porque assim, ó, não vamos se culpar, né? Mas vamos pensar assim, quando a gente chama por um evento pra gente debater a política pública que vai impactar na nossa vida diariamente, quem é que vai? Quantos de nós vamos? Será que a gente se interessa? Será que no Instagram a gente curte mais biscoito ou post político? Juro. Ou post que fala sobre a nossa vida, né? E não é se culpar, porque a gente também tem direito de se divertir, né? Sim. A gente, tão marginalizado do jeito que a gente se divertir também é um ato de extrema resistência, né? Mas a gente também precisa, de alguma forma, promover esse engajamento. Porque fica muito difícil, assim, que a gente coloca... Eu, nesse lugar, que tento promover esses lugares, esses espaços, eu percebo as ausências, né? A nossa parada é uma das maiores do estado. Mas aí quando tu faz um evento de debate para debater a política pública, tu não tem esse suporte, né? Mas independente disso, a gente precisa continuar fazendo. Porque muitas vozes dessas silenciosas, né, que às vezes não vão estar, ou que vão estar ali mais quietinhas, que vão participar, que vão acompanhar a minha rede social, por exemplo. Por isso que eu publico tudo lá. Não é uma questão de autopromoção. Não, é de divulgação, porque às vezes tu não pode nem curtir, porque vai que alguém veja que eu curti. Sim. Mas eu vi que tem essa informação. Sim. E ali a gente vai conseguindo emancipar as pessoas aos poucos, porque a vida não é fácil. E é engraçado que a gente ainda sinta medo ou alguma coisa nesse sentido em estar, como tu disse, se é um evento de festa, tamo lá, todo mundo, maravilhosas, mas se é um evento para falar sobre... vamos falar sobre política, vamos falar sobre a coisa séria mesmo, onde a nossa comunidade está se encaixando, o que a gente precisa fazer.
é desconfortável ainda para as pessoas, e não deveria ser. Porque a gente entende que esse espaço não é nosso. Exato. E Quando tu ele fala de política, tu não imagina, né? Por exemplo, uma drag queen, pô, é um ser humano, ela tem que estar lá. E ela tem os pra pensamentos, os representar ideais, a gente. né? A gente tem os que conceitos de ocupar vida. tudo mesmo, é isso Exato. aí. Eu E acho que ainda é desconfortável, como pode, Tem né? alguma referência dentro da política? eu tenho. Meu primeiro voto com 16 anos foi na Lolita, que apresenta a parada aqui de São Paulo. Linda, ela já veio aqui Ai, no nosso perfeita. programa. Eu sou apaixonada, queria botar ela Virginiana, dentro de um maravilhosa. potinho e levar pra minha casa. Inclusive, a gente tá devendo Rolê com ir Lolita. com a Lolita no rolê com ela, perfeito. Ela faz Saudades. uns afters maravilhosos. Ai, tu não me Tudo, fala uma coisa tudo. dessa, que eu ia já Eu não tá fui só na pra- festa da Lolita, vou contar aqui nesse podcast agora pra vocês, porque era aniversário da Amanda. E aí a gente fez uma festa pra Amanda e estava lá, surpresa pra Amanda, mas era pra nós estar na festa da Lolita. É Acabei de verdade. expor ela. É verdade, Respondo ela aconteceu mesmo. tudo Não, isso mas vamos mesmo. combinar. Vamos, por favor. Mas ela não gosta muito de falar de quando ela foi candidata, eu respeito isso. Mas, Eu respeito isso já falando, inclusive foi Exato. dia tal, ano tal. mas foi o meu primeiro voto. E lá eu nem falava ainda sobre a questão, né? Mas essa possibilidade de votar em alguém que naquela época eu entendia que era do meu meio, né? Abriu o caminho e abriu o espaço. Então, ela, naquele momento, foi uma primeira referência. Mas hoje nós temos, por exemplo, a deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, que é a Dayana Santos, que é uma mulher lésbica, né? Que se posiciona dessa forma, que não fala somente sobre isso, porque a gente pode falar sobre muito mais coisas, né? Mas ela, naquele lugar, se torna uma grande referência. Mas, para além disso, eu acho que a referência que a gente precisa entender e construir é essa que está posta nas nossas conversas. Acho que todos nós somos referência. Porque a gente não se esconde, a gente se coloca, a gente tenta fazer dentro das nossas possibilidades. Porque a gente às vezes acha assim que a referência ela tá muito lá longe da gente. E não tá. Pra mim não tem referência maior do que uma travesti que trabalha na esquina, de sol a sol, trabalha de noite, vai lá, se expõe a todos os riscos, né? Pra no dia não ser valorizada, não ser reconhecida. Pra mim essas são as referências. Essas que se expõem, que saem de casa, que lutam contra todo tipo de perversidade, criminalização, marginalização, violência. No anonimato. Exato, que lutam contra a violência, às vezes, da própria família, porque não são compreendidas. Essas são as minhas grandes referências. São as pessoas que eu quero levar comigo, que estão comigo. Tu entende? Pra além de achar, tipo assim, não, referência é quem viralizou, quem tá lá em cima. Não, óbvio que eu respeito. Tenho na Erika Hilton, por exemplo, uma admiração tremenda. Acho que o que essa mulher faz, o papel dessa mulher é incrível, assim como da Dayana, assim como do Jean Willis em determinado momento, né? Que são essas referências políticas que a gente tem. Mas não tem exercício político maior do que resistir, do que sobreviver, do que continuar se mantendo Até firme. chegar lá. Não, e é isso que a gente Exato. fala, por isso que a política ela é todos os dias. Exato. Ela não é, como tu disse, só pra quem tá lá em cima. Ela é principalmente pra essas pessoas que são a base, que são o suporte, que são pessoas que precisam ser vistas pra que funcione. Então não é só sobre, né, estar lá em cima, é sobre todos. Exato. A gente tem aqui em São Leopoldo um dos maiores concursos de beleza trans, né, Ai. do estado. Ele elegeu por 3 anos consecutivos as Misses trans, né, do estado do Rio Grande do Sul. Uma delas, inclusive, tá indo concorrer agora pro concurso internacional. Que é a postou, Luana. né? Tu postou. Que é a Luana. Acho que é bem legal. Se um dia ela Mas puder ela- ver. E quem sabe ela já venha com o título. Né? Maravilhosa. Porque a gente precisa pensar que isso também é resistência, por exemplo, né? Sim. Um lugar onde a gente é marginalizado, as pessoas estão lá e são aplaudidas pela sua desenvoltura, serem quem pela são. sua beleza, por serem quem são, por estarem lá celebrando. Então, São Leopoldo tem um investimento muito forte nesse lugar, assim, de promover a nossa diversidade, né? Que Do legal. nosso público. Então, acho que isso também precisa ser valorizado. E ali tu tá construindo também grandes referências, né? Sim. Porque quando tu vê alguém sendo aplaudido, porque tá sendo considerado bonito, tá sendo considerado belo, tá sendo Em ovacionado. uma posição, Quantas né, vezes, feminina. aí vamos se perguntar, quantas vezes essas pessoas foram aplaudidas? Quantas vezes essas pessoas tiveram a oportunidade de estar em cima de um palco? Né? Sendo vistas, sendo celebradas, sendo se sentindo
bem reconhecidas e bonitas. Porque não é isso que dizem, né? Sim. O lugar que te dizem é, não, teu corpo é pra ser consumido, é pra ser à noite, tu não vai ter direito a nada. O meu afeto é só naquele momento que eu tô ali contigo, e depois, se eu te ver na rua e tu me reconhecer, tu ainda corre risco de apanhar, né? Então, esses lugares que a gente vai construindo, eles são, parece às vezes tão pequenos, mas eles são responsáveis por mudar a vida das pessoas. E não só daquelas pessoas que estão vivendo aquele momento, das que estão nos assistindo agora. Quem diz que alguém que está assistindo esse nosso podcast não pode se sentir inspirado, né? No lugar que vocês estão ocupando, no lugar que eu tô aqui falando, no lugar... de poder se sentir, às vezes, um ídolo, de poder se sentir referência, de poder se sentir bem consigo mesmo, né? Quem diz que daqui a pouco esse podcast não pode estar sendo ouvido, não pode estar sendo assistido escondido embaixo da coberta pro pai não ver que tá vendo alguma coisa sobre diversidade. Sim, é muito legal. Né? Tem uma seguidora que ela falou isso, que ela chega no brechó onde ela trabalha e ela assiste assim, os episódios um atrás do outro. E aí foi por causa disso que ela começou a trazer novas possibilidades pro casamento dela. Ela falou, eu descobri que eu tenho interesse em mulheres e eu contei isso pro meu marido. E eu falei, nossa, que legal que chegou nisso, né? Porque às vezes fica só ali, né? Descobri que gosto de mulheres, sou casada com um homem, fiz só isso, né? Chegar e contar pro cara é legal também, que tu teve essa atitude. E vários outros projetos, né? A gente... a gente frequenta muito festa de música eletrônica, que é um rolê, a gente tem muita diversidade, a gente tem muitas pessoas diversas. Lá a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade de poder ser, né, quem a gente é, sem ser julgado. E a gente recebe muito feedback legal, assim, das pessoas, pô, bah, que legal e tal. E isso é uma coisa muito importante. Claro que daqui a gente não consegue ter tanta noção, né, daqui da mesa, a gente tá aqui tendo essa troca. E aqui na mesa eu consigo ter essa troca contigo e eu me sinto muito beneficiada com o teu conhecimento, me sinto privilegiada por estar recebendo diretamente de ti isso, entendeu? Tu é um cara mega inteligente, faz um trabalho legal nas redes sociais, essa conversa hoje me inspirou muito, sabe? Em continuar me posicionando cada vez mais, em brigar cada vez mais por isso, em continuar buscando cada vez mais projetos pra gente ocupar mais lugares, gerar mais representatividade. Expandiu a minha mente sobre o que de fato é diversidade, porque sim, a minha cabeça... eu tô aprendendo sobre tudo isso ainda, então a nossa cabeça ela é um pouco limitada em relação a tudo isso, então foi muito importante te ouvir falar, e eu tenho certeza que pra galera que tá assistindo também eu falei desde ontem quando eu divulguei que tu ia estar aqui, né, ia ser aulas, e a gente não teve nem uma hora de conversa, e tipo assim, ficaria horas aqui conversando com o Daniel. É uma pessoa extremamente inteligente, talvez você que esteja assistindo agora não tá conseguindo sentir o que eu sinto, mas é um cara muito massa, de uma inteligência absurda, de um coração muito massa, porque, tipo assim, pra brigar por uma causa, né, pra lutar por pessoas que ele nem sabe quem é, tipo, o trabalho que ele faz é por pessoas que talvez ele nem conheça, talvez os efeitos do trabalho que ele tenha fazendo sejam pra pessoas também que nem vão ter oportunidade de trocar uma ideia com ele, de agradecer, entendeu, e poder te trazer aqui e dar mais visibilidade ainda pro teu trabalho, pro que tu tá fazendo, que não deixa de ser um movimento social também, né, e também o teu trabalho na política, porque como tu falou, é interessante que a gente esteja cada vez mais nesses lugares, cada vez mais sabendo o que tá fazendo nesses lugares, ocupando espaço, né, e brigando pelos nossos. Muito importante, muito importante. Mas eu fico, mesmo. e aí tu falando agora, né, que a gente nem sabe quem são essas pessoas, na maioria das vezes a gente não sabe mesmo, assim. E aí me lembrei de uma passagem de uma escola que a gente foi dar uma palestra. Fui uma psicóloga, né? Amiga minha. E aí a gente fez toda a conversa e tal. E no final teve um menino que tava sentado bem na frente, assim. Ele tava com capuz e tal. E aí no final, assim, a gente terminou. Ele levantou o braço e falou assim: eu queria perguntar como é que eu faço pro meu pai parar de dizer que eu vou pro inferno. Mano, puta que pariu. Daí a gente olhou assim dele e falou assim: porque eu sou um menino trans. Ele tinha, eu acho que 12, 13 anos. E isso, para além das resoluções que a gente fez com ele, com a família, né? É o lugar ainda que essas crianças são colocadas, né? E quando acontecem situações como essa, a gente pensa assim, tamo no caminho certo.
sabe? Porque é por isso. Porque eu tinha vontade de pegar, abraçar e levar pra minha casa, dizer teus problemas acabaram, né? Óbvio que não iam acabar porque tem um problema social de como a sociedade nos vê, né? Mas naquele momento, eu falei pra essa companheira de trabalho, minha amiga, né? O quanto era importante a gente continuar com o que a gente tava fazendo. Porque ele podia não ter falado nada, né? Podia não ter falado nada, mas ele se sentiu seguro, talvez pela primeira vez, de expor uma situação que estava acontecendo com ele, né? Pra nos dizer, porque, bom, a escola, a gente tem trabalhado muito com as escolas aqui, as escolas têm, de um modo geral, né, trabalhado muito bem com a diversidade, né, sobretudo a diversidade sexual e de gênero. Então, o nosso trabalho acaba sendo muito mais de afirmar aquilo que já está posto. A gente fez formação com a maioria dos professores da rede municipal, a gente falou com várias equipes diretivas, a gente esteve junto com vários educadores e educadoras sociais, né? No âmbito da saúde também a gente está abrindo o ambulatório LGBT, que é o que tudo indica, vai ser inaugurado dia 13 de dezembro. Ai, né? que legal. Aqui em São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo. Que aham. legal. Então, são várias ações, né, que elas estão vindo nesse caráter, assim. Por quê? Porque a gente se doa para além do nosso trabalho, do nosso fazer, porque a gente entende essa dimensão. Então, por exemplo, esse menino que fala isso, né, que expõe essa crueldade, né, que na verdade o pai desse menino, ele vai repactuando isso, porque quando ele diz que o filho vai para o inferno, ele tenta, de uma maneira desesperada, né, salvar aquele filho do que ele acha que é o pecado mortal. É culpa, né? A gente passa uma vida culpado. Então tu vai dizendo pro teu filho, não, tu não pode ser isso, porque se tu for, tu vai pro inferno. Tu não pode ser isso, porque se tu for isso, tu vai ter uma vida de perdição. Eu não quero isso pra ti. Eu não quero dizer que aquele pai não queira o melhor pro filho dele, mas ele ainda De uma certa entende. forma, ele acha que tá lutando. Exato, e não tá. E a gente precisa desconstruir A cabeça tanto do esse pai. Exato. E da onde que, né, os ciclos, né? Porque tem muito isso, né? Onde que é os ciclos que esse pai convive? Quem são as pessoas que esse pai anda? Né? Tem toda essa questão. Eu vim de uma família muito machista. Eu sou machista, né? Muito pra caramba ainda. É uma desconstrução diária. A gente tem que estar o tempo todo ali, tipo, caminhando lentamente pra cuidar, sabe? O que vai falar, o jeito que vai fazer, pra que isso não tenha um impacto extremamente negativo, principalmente quem tem filhos. São crianças, né? Que filhos reproduzem aquilo que os pais fazem. Então, tipo assim, a desconstrução começa nos pais mesmo. A gente vem completamente enraizado, na verdade. Preconceito, culpa, tudo, né? Mesmo eu que vim de um lar extremamente livre. Minha mãe era a pessoa que, quando eu era criança, nós íamos em parada, LGBT, na época era GLS ainda. Sim, GLS. Nós íamos, né? Enfim, minha mãe, na época, também participava de movimentos sociais, de política. Então, nós íamos Enfim, nós íamos em tudo. Minha mãe sempre foi muito militante também. Uhum. E mesmo assim, eu fui extremamente preconceituosa durante um período, como uma criança de anos 2000, que tinha uma família diversa. Então, eu também não falava, como eu falei pra vocês. E aí, depois disso, eu era preconceituosa, porque eu não queria falar sobre aquilo. Aquilo me magoava de uma certa forma, porque eu não entendia. Então, também vim de preconceito. Então, é uma construção para todos nós, né? Como a gente falou, desde as crianças que não entendem o porquê que o pai tá dizendo que tu vai pro inferno. Às vezes, tu cresce uma criança negando aquilo que tu é e dizendo que tu vai pro inferno se tu fizer tal coisa, porque foi o que te enfiaram na tua cabeça. Então, tu acredita naquilo, né? Porque tu vem tendo aquela informação durante muito tempo. Então, é natural que nós sejamos preconceituosos, que nós sejamos, né, de alguma forma errados também durante um período da vida. E aí a gente vai promovendo essas violências, né? Exato. E aí eu fico pensando assim, nesses meninos, nessas meninas que vêm se reconhecendo, porque há possibilidade hoje de fazer isso. Quando a gente fala que a gente não tinha referência lá atrás, né, a gente não tinha possibilidade de se identificar. Porque onde é que a gente ia ver pessoas como nós? Sim. Né? Eu ia conseguir entender, bom, eu sou assim, eu sou de tal forma, ou eu não sou nada disso, eu posso ser outra coisa, né? Mas a gente não tinha essas referências, né? Hoje, com a internet, com o TikTok, é tudo muito rápido, Sim. né? Com o Instagram, com o trabalho que é desenvolvido por várias pessoas, né? Porque a internet, ela de certa forma democratizou, né, as existências, assim, no teu canal ali tu pode ser
quem tu é, às vezes mais ou menos, porque vai sofrer ali um hatezinho, né? Mas tu consegue bancar algumas coisas, né? Mesmo que às vezes da tua casa, isoladamente, mas tu consegue bancar. E ali tu consegue abrir a possibilidade, porque falar de diversidade é isso, né? É tu falar sobre a possibilidade de ser, de existir, de se reconhecer, né? Porque quando tu não fala sobre diversidade, que todo mundo é a mesma coisa, tu não consegue se reconhecer, tu não consegue existir, tu não consegue viver, né? De uma forma que condiga mais com aquilo que tu sente, com quem tu é, de fato, né? E o processo de autorreconhecimento, ele é justamente um processo. Ele não significa que, bom, a partir de agora eu me reconheço de tal jeito e tá fechado. Tirei a Não. mochila, agora tá tudo certo, resolvi. A gente vai se reconhecendo e às vezes vão ter coisas que fizeram sentido, que daqui a pouco não fazem mais e que daqui a pouco voltam a fazer. E aí a gente volta pro início do programa quando a gente perguntou quem é você? Gente, a gente pode ser várias coisas um dia, é sobre o que a gente hoje. tava falando antes mesmo de Juro gravar, pra né? vocês. Então, assim, todos os dias a gente pode aprender um pouquinho sobre nós, aprender um pouquinho o teu limite, Exato. quem tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta. Amanhã eu não quero mais, hoje eu quero, e é isso. Cada dia um nós vamos nos processo atualizando, né? Pra vida, né? Exato. Pra vida. Acho que Exato. é maravilhoso. Eu adoro pensar assim que a gente é a mudança. Sabe? Quando as pessoas dizem assim, ó, ai, te adorei, não muda nunca. Não, mas eu quero mudar. Mas, ai, por favor, eu quero. Eu quero mudar todos os dias. Todos os dias. Eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa que teve outras experiências, né? Ontem, eu não tinha a experiência que eu tô tendo hoje com a conversa com vocês. Né? Exato. Nossa, E já mudou muitas isso nos coisas em mim impacta. aqui. Pra mim também. Nos impacta de alguma forma. Né? E vejam que tudo que a gente tá falando agora, a gente falou de uma forma muito simples. E tu sabe que A é o gente mais não precisou legal? trazer grandes teorias e Sim. conceitos. Quando tu né? fala assim, ai, que a gente fala sobre diversidade de uma forma, porque pra ti é muito simples. E realmente, é muito simples. A gente que dificulta, Exato. né? Tu conseguir se colocar numa posição de, cara, isso é muito simples, é isso, e deu. Sabe? É muito maravilhoso. Porque no dia a dia tu não tá pensando. Eu sou uma mulher Com que me quem relaciona será com que a outra Amanda tá mulher. dormindo Uma hoje? pessoa que só quer eu sou. existir. Exato. No dia a dia tu tá pensando que tu precisa trabalhar, que tu precisa pagar teus boletos, que tu precisa Inclusive, hoje. viver tua vida. Inclusive agora. Sabe? E aí tu vai te lembrar da tua orientação e da tua identidade quando alguém vier te lembrar. Até porque, né, se tu parar pra pensar, como tu diz, é muito simples. O que isso, na verdade, em teoria, importa pra quem não vive a tua existência, por Nada. exemplo? Nada. Com quem será que o Daniel vai dormir essa noite? E nem pra gente importa. Exato, no dia a dia. exato. Vai importar a partir do momento que o outro me diz que eu não posso. Isso. O outro se Que incomoda. o sabe- outro me coloca num lugar a partir disso, E é né? engraçado porque quando eu comecei a me relacionar com a Savana é minha primeira namorada mulher oficial. Eu sempre me relacionei com homens e com mulheres. Mulher mas- oficial, adorei. Adorei também. E... É que antes eu era só É que tem as não piranha. oficial, tu não Aham, entendeu? aham. É que antes eu era Entendi. só Tem as não piranhagem, oficial. era coisa errada. Não, tô brincando, gente. É que a Jade é Mentira. pura gentileza. Mentira, É que a Jade é pura gentileza. Domingo ensinei pra Amanda que tem dias que eu tô pura gentileza, entendeu? E aí, quando eu comecei a me relacionar com a Savana, é muito engraçado. Por quê? Eu vim de um lar que sempre falou de diversidade, um lar que tava tudo bem. A primeira vez que eu mandei uma foto da Savana pra minha mãe, ela disse... Tá, linda, tudo bem, tá tudo certo. Então, tipo assim, na minha família, ela sempre foi na minha casa, ninguém nunca perguntou nada. É tipo, galera, essa é a Savana. Oi, Savana, segura a criança aqui só um pouquinho. Então, tipo assim, nunca existiu uma problemática. E aí, quando a gente começou a ficar mais sério, assim, eu falei, cara, como é que eu vou falar pras pessoas que eu tô namorando uma menina? E aí, tipo assim, justo eu, né, que vim tão cheia... Porque eu não sabia como eu ia explicar pras pessoas. E não era porque eu tinha vergonha de falar da Savana, mas porque na época eu pensava, pô, o que a gente ter que tem é explicar tão sobre legal, isso. é tão bonito, ela é tão maravilhosa. Eu não quero que ela sofra preconceito, eu não quero que as pessoas falem algo de ruim. E aí eu entrei numa barreira de proteção, que era tipo, se eu não falar, de repente as pessoas não vão saber. E aí, de repente, as pessoas também não vão atacar a gente, né? Então tu entra numa noia, justamente porque, tipo, como é que eu vou explicar pros outros? E às vezes nem precisa explicar nada. E quando eu entendi que eu não precisava explicar nada, foi tipo... sim, galera, é minha noiva, sim, a gente tá junto. E as pessoas também se posicionam de uma forma diferente. Quando tu não tem medo de falar sobre quem Quando tu tu é. não vai dar uma explicação. Isso. Porque as pessoas já te perguntam no sentido de esperando uma explicação. Por exemplo, eu fui casada com o pai das minhas filhas 7 anos. Aí eu comecei a
me relacionar com uma mulher, casei com a Roberta. As pessoas esperavam uma explicação. Como assim tu? Mas agora, A vida do nada? toda com homem, agora uma mulher. E eu não cheguei dando essa explicação. Hoje eu me relaciono com uma mulher, com a Roberta. Nem o fato de ser uma mulher. Hoje eu me relaciono com a Roberta. Sabe? Sempre bati nessa tecla com a Roberta. Foda-se o gênero dela. É isso. E nunca dei uma explicação, assim, no sentido de... um dia eu acordei que... Uma perereca. Não, entendeu? Foi tipo assim, eu me apaixonei pela Roberta, eu amo ela, quero ficar com ela. Então, esse questionamento às vezes as pessoas trazem pra mim e eu sempre digo, gente, as pessoas vêm muito no sentido também, tipo assim, hoje eu te vejo muito mais feliz com a Roberta, né, que é uma mulher, do que com o teu ex, que era um homem. Eu digo, gente, não existe essa comparação na minha vida. Entendeu? Isso é coisa que vocês fazem. Não tem essa comparação na minha vida de, melhor é um homem. Não, foram experiências que eu vivi com pessoas. São pessoas. Tu entendeu? As pessoas esperam, mas é que tem que dizer que agora tu gosta mais. Tu quer dizer que tu sempre... Não, sabe? Não tem porquê eu ter que dar essa explicação. Até porque eu fico brigando muito com essa coisa do rótulo, mesmo que pra gente, da comunidade, seja importante pra gente se identificar, mostrar que existem pessoas diversas. Mas eu ainda brigo um pouco por conta dessa questão da sexualidade minha em relação aos rótulos, porque antes eu era hétero, pra mim. Aí depois eu descobri que eu também gosto de mulher, e com a minha mulher eu descobri que eu também gosto de pessoas. Então agora eu não me encaixo mais no bi, não me encaixo mais no hétero, não me encaixo mais no lésbico, então eu sou pan. Daqui a pouco, sei lá, vai vir um outro termo e eu vou me encaixar nesse outro termo. Então eu não fico batendo muito em termos, assim, em rótulos, sabe? E que nem tu falou, tipo, chegou uma hora que tu parou de dar explicação. É que a gente também tenta não... Deixa eu filmar isso, deixa eu filmar. A gente tenta também não... Eu tentando me ler. distrair, é maravilhoso. Meu pig. Mas a gente tenta também entender que, na verdade, chega um momento... A pessoa que milita... chega um momento em que, tipo assim, tem gente que não quer entender. Não quer. A pessoa não quer entender, ela só quer tirar a validade daquilo. Então também não precisa. Mas eu vi que ela mandou uma mensagem ali. A gente não vai terminar. Mas eu quero dizer duas coisas. Eu acho que a sigla, ela é importante num lugar de reconhecimento. Pra gente entender essa possibilidade que a gente falou aqui durante o programa, né? Mas ela não pode ser um lugar de aprisionamento, né? Porque a sexualidade, a identidade, elas podem e devem ser mais fluídas, né? Porque isso não vai gerar esses aprisionamentos, essas violências que a gente vai se colocando também, né? Repactuando com nós mesmos. E também essa questão das pessoas não quererem entender. Eu não gosto muito da palavra sensibilização. Assim, quando a gente diz, a gente precisa fazer uma sensibilização. Eu acho que ninguém precisa ser sensível comigo, as pessoas precisam me respeitar, né? Elas não precisam gostar de mim, elas não precisam concordar com a maneira que eu levo a minha vida, elas não precisam viver a vida que eu levo. Mas elas precisam e devem me respeitar, porque eu sou um sujeito de direito tal qual qualquer outra pessoa, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que as pessoas que são preconceituosas, que nos discriminam, elas não estão fazendo somente porque são fruto de uma cultura e de uma sociedade que nos ensinou a ser de tal forma, né? E se elas estão fazendo, elas têm por obrigação reaprender ou entender que certas coisas elas não vão poder me dizer porque eu não vou aceitar. Porque é meu direito não aceitar. Exato. Eu tenho o direito de viver livremente, eu tenho o direito de ser respeitado, eu tenho o direito... inclusive, não te explicar. Exato. Eu não preciso ser pedagógico o tempo inteiro. Não é porque eu, Daniel, fiz a opção de ser assim, né? Que as outras pessoas também vão precisar ser. Porque, como tu falou, não é porque a gente é da comunidade que a gente sabe tudo. E a gente não precisa saber, a gente não precisa estar com essa cobrança. Porque o preconceito não é uma coisa nossa, o preconceito é uma coisa que as pessoas colocam pra gente. Então, a gente é responsável também por desconstruir o preconceito que as pessoas vêm fazer contra nós. Olha que carga. Sim. Né? Só um pouquinho, né? Além Olha de eu que ser, carga. eu ainda tenho que te ensinar, eu ainda tenho Exato. que... Não é porque eu fiz essa opção de vida, né, de ser um militante, de estar colocando essas questões, que eu preciso impor isso pra toda a minha comunidade. Não é isso, né? Então eu queria só deixar esses dois pontos, não vou me estender muito, mas queria deixar esses dois pontos que eu acho que são bem importantes da gente compreender. Não se cobrem tanto, gente. Não precisa a gente ser pedagógico o tempo inteiro, né? O preconceito é uma coisa que colocam pra gente e que é dever de quem coloca desconstruir. Porque no meu dia a dia eu vou estar preocupado com tantos corres que eu não vou
ficar desconstruindo isso o tempo inteiro pra ti. Não vou fazer o teu trabalho, sabe? Desconstrua você, lide com preconceito você. Porque eu tô lidando muito bem e meus direitos vão estar garantidos, precisam estar garantidos. Maravilhoso. Lindo! Maravilhoso! Exatamente isso. Daniel, muito obrigada mais uma vez, que eu passei o programa inteiro falando isso. Muito obrigada pela oportunidade de ter essa troca Eu que agradeço. contigo. Fico muito grato. Essa troca contigo contribuiu para a educação das minhas filhas, para a minha própria educação, para minha própria desconstrução. Foi muito bom aprender contigo, aprender de ti. E o que tu precisar da nossa ajuda, né? O programa ele tá aí, a gente tá aí para dar visibilidade para projetos, né? Que a gente se identifica. Então daqui a pouco a gente pode estar fazendo alguma coisa, unindo esses projetos que vêm com o mesmo intuito, né? De falar sobre diversidade, falar sobre inclusão, olhar para classes que não são olhadas, né? Dar voz para quem não tem voz. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso conversar contigo. Obrigada pela Jade também. A Jade sempre contribui para que essa troca seja enriquecedora para todos os lados. Muito obrigada pra Savana linda que tá ali fazendo os bastidores. Linda, perfeita. E mais uma vez, obrigada pela tribo da pizza. Meu Deus, eu vou devorar isso aqui agora. Eu vou obrigar o Daniel também, acompanhante dele aqui, a comer, porque veio pra vocês, isso aqui é pra vocês. Perfeito. Tá? Quer falar alguma coisa? Eu quero sim, inclusive, galera, a gente falou que não deu tempo de falar tudo que a gente queria falar. Com certeza o Daniel é uma pessoa que vai trazer muita informação pra vocês. Ele não tá aqui obrigado a militar todo o tempo, mas se vocês quiserem aprender, sigam o Daniel no Instagram, acompanhem ele, tem muito projeto legal acontecendo, principalmente aqui em São Leopoldo. Quem é aqui de São Leopoldo, aproveite, porque a gente, eu digo, me incluo também, tá, gente? Mas a gente tá tentando trazer um pouco mais de cultura e São Leopoldo tem se movimentado um pouco, sim. E temos o Daniel aqui pra fazer isso com a gente. Então, acompanhe o Daniel. E venham na nossa parada, dia 3 de dezembro. 3 de dezembro agora, domingo agora. Gente, eu fui convidada pra acontecer um negócio nesse dia. Não sei se vai rolar, mas tudo bem. Venham na parada, vai ser muito legal. Venham, vai ser muito legal. A gente tá planejando um dia das 2 horas até as 22 da noite, né? Vai ser um dia de muita... rave. É a rave LGBT, adoro. Vamos bater muito o cabelo. Podem vir, a gente tá planejando mais de 50 artistas que vão passar pelo palco, né? Tem uma grande caminhada que acontece a partir das 5 horas, pela Independência, que é a nossa avenida principal aqui, pra quem não conhece a cidade. E a gente tá ali pra celebrar, pra resistir com muito afeto, com muito carinho, com muito amor, pra mostrar que a gente existe, que a gente resiste. Maravilhoso. A gente tá com essa ideia também, a gente quer levar o programa na parada, pra gente produzir um conteúdo lá com a galera, né, apresentar também o programa pra galera, como tu disse, não existe aqui, pelo menos, um canal onde a gente possa vir debater e trazer assuntos de uma forma tão didática e né, de um jeito tão descontraído sobre diversidade, então a gente vai estar lá também tentando criar um conteúdo legal pra essa galera. Ai, que legal, fico feliz. Beijo, gente. Muito obrigada. Sigam o Daniel no Instagram. Sigam aí se inscrevam no canal do YouTube. Sigam a Jade. Brincando, gente. Beijo. Tchau. Beijo.